retornando ao curso, iremos falar sobre operação segura da empilhadeira, com algumas regras, comportamento seguro, onde será tratado dentro desse tema, né? Então vamos lá, né? A operação segura, ela a verificação quanto à segurança para dar a partida realizada pelo operador no momento de cada turno, né? É, com a conclusão da inspeção antes da partida. O que quer dizer isso, né? É, toda empilhadeira é comum que ela tenha que ter um histórico, né? Um histórico com orímetro, com manutenção, e as inspeções elas fazem parte desse conteúdo, né? Então, diariamente, antes de se fazer o uso da empilhadeira, é preencher o checklist. O checklist vai verificar se tem extintor, se retrovisor, se o freio, se o nível de óleo, se a bateria, corrente, o cinto de segurança. Então, é uma coisa que diz: a verificação quanto à segurança para dar partida é realizada pelo operador no começo de cada turno, com a conclusão da inspeção antes da partida. Então, já começa a operação segura nesse sentido. Importante também levar a máquina, né, num determinado ponto aí que normalmente se usa na empresa, que não tenha pessoas próximas, tudo, uma área de teste, né? Então você faz elevação do garfo, descida do garfo, da torre, movimenta a torre à frente, recua, faz verificação de freio, né? Também faz parte do plano aí, do planejamento de inspeção, né? Aí continuando na operação segura, então tem a inspeção inicial, né? Aplique o freio de estacionamento, verifique os conectores das baterias, o nível de água, verifique o orímetro, né? Que é o orímetro que marca quantas horas foi quantas horas a máquina trabalhou, porque em cima do orímetro vai ser feita uma manutenção planejada, né? Em cada tantas horas é obrigatório fazer uma manutenção da máquina. Verifique os controles, procure por folgas, ligue a chave de partida, verifique o medidor de carga da bateria, experimente o conjunto de elevação, movimente para frente e para trás, experimente o freio de estacionamento, experimente o freio de pé. Exatamente esses eram os pontos que eu fiz a abordagem aí antes de começar, né? Exatamente isso. Aí nós temos como regra geral, né? O operador, primeiro, ele deve ser treinado e autorizado a operar a empilhadeira e deve estar ciente e praticar as normas de segurança, né? Então, dentro dessas regras gerais, no início de cada turno, certifique-se que a buzina, os freios, pneus e todos os controles estejam em bom estado, em bom funcionamento, e que não haja folgas excessivas nas correntes e comandos, né? Quando uma empilhadeira está movimentando, os seus garfos devem estar cerca de 150 milímetros do chão, 15 centímetros, né, do chão. Somente transporte cargas que os garfos ou guarda-cargas suportem e nunca remova a proteção. A proteção frontal, né, aquela grade que tem à frente, né, faz parte, tem que estar sempre com a máquina. Dirija-se a uma velocidade compatível com as condições existentes, né? Diminua a marcha em superfícies molhadas ou escorregadia. Então ela está dentro da parte de comportamento, tá? As regras gerais: não use pallets com defeito ou danificados, muito menos armazene pallets com as ripas soltas ou mal fixadas, né? Se em algum momento a empilhadeira estiver falhando ou se houver motivos para considerá-la insegura, suspenda a operação e informe imediatamente a supervisão. Aquela falha que você percebe, né, tem que comunicar. Não passe por cima de objetos deixados no chão. Para a empilhadeira, coloque os objetos fora da rota e avise o supervisor. Remova os obstáculos antes de seguir viagem. Aqui vamos ao próximo, né? Os garfos devem ser sempre bem colocados sob a carga, de preferência no comprimento total dela, né?
Ao andar, a parte de trás da carga deve estar firmemente localizada contra o guarda-carga, né, que é a grade, e mastro inclinado para trás, porque é uma forma de você sustentar melhor a carga, melhor segurança, né, quando você inclina a torre, né, e o garfo trazendo a carga para o lado da máquina. Certifique-se que há espaço suficiente para levantar e manobrar a carga. Preste atenção ao patrimônio da empresa, né? Para não sair batendo em coluna, viga, porque às vezes nem causa dano, mas começa ranhuras na máquina, estruturas que são danificadas e outra. Sempre tem que trabalhar dentro da conformidade, né? Sem evitar colisões. Aí também existe, às vezes, em alguns setores, empresas, já tive experiências, né? Que o teto, o pé direito é baixo, tem lâmpada, tem materiais, tem tubulação. Razão pela qual a gente tem que estar sempre com uma visão aeroespacial, né? Olhar à volta, olhar em cima, né? Um acidente recente que eu lembro, um operador de empilhadeira, ao entrar numa sala, não viu que a porta era baixa, né? Aí arrancou a sala praticamente toda, destruiu lá a sala porque não percebeu. Ou então entrou com a carga baixa, mas na hora de sair a torre estava elevada, tal, sistema triplex ou e colidindo com a estrutura, né? Verifique se a carga está segura, especialmente no caso de soltas, né? Então hoje tem stretch, tem embalagens, né, em aramado, tubular, tem vários tipos de embalagens que dá para se condicionar a granel as peças dentro antes de fazer a movimentação. E em outras hipóteses o stretch mesmo, né, que é aquele plástico, né, filme, que é onde você pode envolver toda a carga para dar maior segurança à carga, né? Muito utilizado em sacarias, em indústrias de vidro e tal, com material assim. Então é um exemplo aqui, né? Os pneus tudo caindo, poderia estar com estresse, né? Evitaria a carga se soltar. Faça um teste na carga, erguendo-a um pouco, e se ela inclinar para o lado, baixe e mude a posição dos garfos para melhor balanceamento. Praticamente aqui a gente está enxergando aquela condição do centro de carga, né? A gente vai pegar uma carga, está pegando de um lado e não está muito seguro, você vai pegar do melhor lado, que tem maior peso, né? Como se fosse, por exemplo, um exemplo aí, pegar às vezes um motor, ou então uma máquina que tem um motor, do lado do motor vai ter maior peso. Então o lado do motor que tem maior peso vai ficar para o lado da grade, né? Então você vai entrar de frente nesse, de forma que você tenha um melhor centro da carga a seu favor, né? Nós vimos já nos exemplos anteriores. Erga os garfos lentamente para que a carga se mantenha estável e nunca use apenas um deles, né? Aquela questão de usar um garfo apenas, né? Para movimentação de materiais. Não passe a carga por cima de pessoas e não permita que as pessoas passem sobre os garfos ou permaneçam nas proximidades, né? Sempre há risco, né, de acidentes, inclusive graves, né? Tenha especial cuidado ao elevar ou posicionar a carga muito próxima a empilhamentos, a fim de evitar batidas e tombamento, né? Então, no momento de estocagem, né? Verifique o peso da carga. Se não estiver indicado, pergunte ao supervisor ou a quem possa informar. A experiência lhe mostrará como estimar os pesos, né? A gente consegue perceber pela máquina, mas tem que seguir mesmo as regras da tabela, né? Não levante cargas instáveis, devem ser cuidadosamente arrumadas antes de levantar ou bem fixadas. Depois que estiverem no alto, o movimento será tarde demais, né? Assegure-se que a carga está centralizada antes de levantá-la. Uma carga instável é perigosa. Para se manter a carga bem firme nos garfos, o comprimento dos mesmos deve ser pelo menos 75%, 3/4 da profundidade da carga. É sempre olhando com aquele olhar, né? Analisar sempre o que você vai pegar, respeitando sempre o centro da carga, olhar internamente, se possível, dentro da embalagem, para verificar se o peso não está totalmente na frente da embalagem, né? Aí talvez seria como alternativa você fazer a volta na carga e pegar pelo outro lado.
E aí sim, a gente está trabalhando de forma segura, né? Não arraste a carga sobre o piso, muito menos a empurre, né? É comum, ou pelo menos tenho visto, algumas pessoas operando a empilhadeira e raspar o, o garfo no piso, né? Então evite carregar material solto, este deverá ser transportado em recipiente próprio, ou plataforma com proteção lateral. No caso aqui, né, cilindros de gás, né, tem um risco em potencial. Nunca tente movimentar as cargas em excesso ou acrescentar mais contrapeso à empilhadeira, né? A empilhadeira, em hipótese alguma, se deve aumentar o contrapeso para poder suspender carga. Ela foi projetada para aquela carga e aquilo tem que ser respeitado, até por questões do projeto da máquina. Tome cuidado ao brecar, pois a empilhadeira carregada pode tombar ou projetar a carga. Aí continuamos nas regras, né? Então nós temos aqui, não faça a curva em alta velocidade, empilhadeira não tem suspensão e pode capotar. Não obstrua a passagem das pessoas ou equipamentos de incêndio, né? Então falamos sobre isso também, corredores, né? Instalações elétricas, macas. Não arranque de forma brusca ou pare nessa condição, né? A empilhadeira, a todo momento, ela tem que estar numa posição horizontal. Mesmo a área de final de expediente, deixar sempre estacionada no mesmo lugar para verificar se tem vazamento de óleo, né? Então, são boas práticas. Regras gerais, né? Quando não mais houver trabalho com a empilhadeira, a mesma deve ser estacionada e ter sua chave desligada e retirada. Freios estacionados e controle no ponto neutro, a fim de que não seja operada por pessoas não autorizadas, né? Então, também nunca deve se entregar a máquina a uma pessoa que não é habilitada, que não tem a capacitação. Porque você fez o curso, você está preparado. Operar, às vezes todo mundo opera. Agora, operar respeitando as regras de segurança, compreendendo os riscos, né, que durante o curso nós temos oportunidade de conhecer, é diferente, né? Mantenha os garfos abaixados e o freio de estacionamento acionado. Aí tá, jamais permita passageiros nos garfos ou qualquer outra parte da empilhadeira. Ela só tem um assento e é o do operador. É comum também, uma outra situação, encontrar gaiolas, né, em empresas, né? Empilhadeira não foi feita para levantar pessoas, para levar pessoas. Às vezes pode até ter uma gaiola que alguém fala, mas essa gaiola tem ART. A ART é a anotação de responsabilidade técnica, que é por um engenheiro, né? Mas eu digo o seguinte, a ART, ela foi dada para a gaiola, não para a empilhadeira, né? Então é arbitrário você, eu diria, né? Uma não conformidade ou um requisito legal que está deixando de se cumprir quando utiliza mesmo gaiola para elevar pessoas. Para esse tipo de trabalho tem a plataforma tipo tesoura, a PTA, que é a plataforma de trabalho aéreo, mas nunca, jamais como movimentação de pessoas, né? Então tá aqui, ó, guarda-corpo, tela de proteção, guarda-corpo, é o exemplo que eu estava falando agora, né? Existem esses tipos de gaiola, né? Mas ela nunca eleve ninguém. Então a gaiola, ela não tem uma aceitação, né? E às vezes o pessoal usa para fazer inventário, para fazer algum trabalho. Se acontece um problema qualquer, não tem respaldo legal, né? Obedeça a todos os sinais e demarcações, né, de velocidade, dirija devagar e acione a buzina quando necessário. Esteja alerta enquanto opera a sua empilhadeira. Não sonhe, né, não distraia, não fica com a atenção voltada para outras coisas, né? Olhe sempre na direção do percurso e mantenha uma visão clara do caminho à frente. Tem empresas, né? Por exemplo, eu já trabalhei numa empresa que tinha portador de necessidades especiais, né? Então, pessoas com problema auditivo. Então, era um risco muito grande a movimentação de empilhadeira, porque eles tinham que operar a empilhadeira com bastante atenção, no caso dessas pessoas que têm a deficiência auditiva, dificuldades, né? Aí há outras regras, não brinque com pedestre, né? Não coloque ninguém em risco, não vá em direção a alguém que esteja trabalhando perto de uma parede
ou outro objeto fixo. Pode não haver nenhuma maneira da pessoa escapar, né? Então você pode de repente prender essa pessoa e vir causar uma lesão grave. E não ande com os garfos elevados. Quando a gente fala não vá em direção ou não coloque ninguém em risco, né? Não vá em direção de alguém que esteja trabalhando ou perto de uma parede, eu lembro de alguns acidentes ou situações que eu já tive oportunidade de conhecer, onde operador de empilhadeira ou foi organizar umas pilhas de bags, né? E aí que acontece? Ele empurrou a pilha de bags para encostar um bag no outro, ou uma embalagem tubular, né? Algumas embalagens sobrepostas uma à outra, que estavam vazias e eles acondicionavam essas embalagens uma encostada na outra. Fazia 3, 4 andares de embalagens, né? Para serem utilizadas na indústria depois. E eu lembro de um caso que ao empurrar a embalagem, né, tinha uma pessoa do outro lado atrás da embalagem que foi prensada, né? E então são situações bem graves que precisam bastante atenção e cuidado. Não dirija com as mãos molhadas ou oleosas. Os calçados devem estar desprovidos de graxas e gorduras. Não se esqueça, mantenha as mãos no volante, né? É importante, mantenha-se totalmente dentro da empilhadeira. Nunca coloque os braços, as mãos e pernas ou a cabeça entre vigas do mastro ou fora dos limites da cabine e da empilhadeira. Talvez você fique sem eles, né? Então é um risco muito grande. Outra situação que eu lembro, já que a gente fala em partes fora da empilhadeira, é o uso do cinto de segurança, que nós já vimos no exemplo anterior, a sua finalidade de te manter dentro da máquina. E um outro aspecto importante também é com relação às empilhadeiras a gás, né? Sempre a mangueira, né? Aquela mangueira reforçada que alimenta a empilhadeira a gás, ela passar sempre por dentro, né? Por dentro do botijão, né? De gás, nunca por fora, justamente para evitar que de repente se tiver uma colisão, alguma coisa, você pode romper a mangueira do gás e te colocar em risco também. Bom, nós encerramos por enquanto, né? Tô vendo que o próximo tópico será aspecto legal. Até mais, obrigado e nos veremos adiante.